Olá pessoal, aqui é o Márcio Alves, para quem não conhece. Pessoal, eu gostaria de estar convidando todos vocês para nós fazermos um estudo sobre o santuário. Eu vou estar embasando tudo na Bíblia desde o início, a aplicação de todo o santuário para nossos dias. Para isso, eu convido os irmãos agora para fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Pai Celestial, nesse momento nós queremos suplicar ao Pai uma bênção especial sobre esse estudo, que seja para a glória e honra do seu nome. Pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa que está assistindo nesse momento. Oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu gostaria de estar convidando vocês a abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 24, para nós darmos início à base do nosso estudo. Nós temos que começar desde o início do nosso estudo. Mateus capítulo 24, no verso 7, diz assim, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, amigas, amigos, nós lemos aqui em Mateus 24 os sinais dos eventos do tempo do fim. Prestes, antes da volta de Jesus, nós havíamos de haver um aumento desses eventos, que são esses descritos aqui no verso 7. E entre um desses sinais, está dizendo que haveria pestes, doenças, pestilência, doenças. E hoje, mais do que nunca, nós todos estamos vendo um desses sinais acontecer de forma grande, gigantesca em todo o mundo, que é a crise do Covid-19. Então, irmãos, quando nós vemos que a Bíblia profetizou que haveria pestilências, terremotos, guerras, nação contra nação, nós vemos que tudo está se cumprindo, Hoje nós vemos também a guerra na Ucrânia, também é um sinal, um evento do fim dos tempos. E durante toda a história do mundo, nós vemos que sempre existiu guerra, existiu pestes, existiu terremoto. Nós vimos também um terremoto que aconteceu esses dias lá no Afeganistão, Foi um grande terremoto também. Nós vemos durante a história, da história do mundo, que haveria de haver esses eventos, Mas aqui a Bíblia nos diz que ao se aproximar a vinda de Jesus, cada mais esses eventos seriam maiores, de maiores proporções. E isso nós vemos acontecer. E eu chamo a atenção dos irmãos por esse evento, Pestes, doenças que estão descritas aqui. E nós vemos que a crise do Covid-19 é um desses cumprimentos. Mas eu pergunto para vocês, se hoje no mundo, eu acredito que você passou por essa dificuldade, talvez você tenha sido uma pessoa que foi atingida, você perdeu um ente querido, uma pessoa que você gosta, por causa dessa crise do Covid-19, essa doença do Covid-19. Talvez você está passando agora, nesse momento, enfrentando essa doença. Mas eu pergunto para cada um de vocês, se hoje, no mundo, acabassem com todas as doenças, com todos os tipos de problema de saúde, será que isto resolveria o problema mundial? Será que isto resolveria todos os nossos problemas? Se você usar um pouco de atenção, você vai ver que não resolveria todos os problemas. Então, por isso que a importância do nosso estudo, o estudo do santuário, é entender a questão, o ponto, a raiz do problema do mundo. E qual que é a raiz do problema do mundo? Então, para entendermos qual que é a raiz do problema, a raiz dos problemas do mundo, nós temos que ir para um texto da Bíblia Sagrada que está lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, no verso 4 em diante, que diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos,
abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Daí no verso 5 diz assim: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. É interessante, se você prestar atenção nesses dois versos de Isaías capítulo 1, verso 4, verso 5, aqui há uma comparação do pecado com a doença. Aqui diz que, aqui fala da pecaminosidade, da iniquidade, da corrupção, da blasfêmia, da rebeldia, de todos esses pecados. Tudo isso aqui é pecado. Todas essas palavras aqui são sinônimo de pecado. E aí compara, dizendo assim, ó, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Então, aqui faz uma comparação entre o pecado e a doença. E por que eu digo, por que eu trouxe isso? Pecado e doença. Por que a gente fazer essa comparação? Por que a Bíblia faz essa comparação do pecado e da doença? Porque é interessante que a doença que nós estamos enfrentando, Covid-19 e todas as demais doenças, câncer, problema de coração, né, mal súbito, todos esses problemas trazem grande crise para nós. Quando uma doença chega na nossa vida, na nossa casa, há uma crise, há um desgaste, há um sofrimento e por fim, se a doença não for curada, ela leva à morte. Então é algo tenebroso para o ser humano, um problema grande para o ser humano. A doença é algo que traz muita tristeza para o ser humano. E então a Bíblia faz a comparação do pecado com a doença, porque o pecado também é algo tenebroso, algo problemático, algo que traz crise e que traz sofrimento para o ser humano. Mas qual que é mais grave, o pecado ou a doença? Para a gente saber entender isso, a gente tem que ir no livro de Gênesis capítulo 1, preste bem atenção, ó, Gênesis capítulo 1, e aqui a gente vai ter uma ideia de quem é mais ruim para nós, a doença ou o pecado. Será que se acabasse com todos os problemas do mundo de saúde, será que para nós já estaria bom? Já estaria resolvido todos os problemas? Então vamos ver aqui no livro de Gênesis a resposta. O livro de Gênesis diz assim, ó, Gênesis capítulo 1, verso 31, diz assim, ó, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, sexto dia. Aqui no sexto dia da criação, Deus viu tudo que ele tinha criado. Criou todos os animais, criou toda a vegetação, criou a luz, criou a terra, criou todo esse planeta. E por fim, no sexto dia, ele criou Adão e Eva. E disse, isso é muito bom. E o muito bom para Deus, a gente pode entender que isso é perfeito. Então, quando esse mundo ele sai das mãos de Deus, da mão do Criador, ele sai perfeito, ele sai muito bom, muito bom. Mas o que aconteceu? Quando a gente vai aqui para Gênesis, capítulo 3, veja o que aconteceu. Capítulo 3, verso 22, diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a gente vê que quando Deus criou este mundo, este planeta, ele era perfeito. Ele não tinha mal nenhum. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Adão e Eva passou a conhecer o bem e o mal. E o que é conhecer o bem e o mal? Passou a conhecer as coisas boas
mas também passou a conhecer as coisas ruins. E o que é as coisas ruins? É a doença, o sofrimento, a tristeza, todas as coisas ruins que tem nesse planeta, e também o pecado. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, passaram a conhecer a partir desse momento. Então, respondendo aquela pergunta que eu disse, qual que é mais ruim, a doença ou o pecado? Então, através da leitura da Bíblia Sagrada, nós vemos que o pecado é mais ruim do que a doença, porque foi o pecado que trouxe a doença para esse planeta. Então, se toda a doença desse planeta fosse exterminada, fosse tirada, todos os problemas de saúde fossem tirados desse planeta, ainda assim o problema para o ser humano ainda continuaria, porque o pecado está neste mundo, o pecado está nesse planeta, e foi o pecado que trouxe a doença para esse planeta. Entendeu, irmãos? Aqui é o ponto de saída, o ponto de partida para nós entendermos a doutrina do santuário da Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, a doutrina do santuário. E é aqui nesse ponto de partida que nós vamos entender então o plano da redenção dentro do estudo do santuário, que é uma doutrina muito importante da Bíblia Sagrada. Então, é através do pecado que a doença veio se instalar dentro do nosso planeta. E é interessante que quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, é interessante que em Gênesis a gente vê a criação do mundo. E no final do Apocalipse a gente vê como que vai ser o restabelecimento da perfeição de Deus para cada ser humano. Mas veja aqui, Apocalipse capítulo 22, no verso 2, diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, aquela árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, da qual Adão e Eva, depois do pecado, não podia mais comer daquela árvore, era aquela árvore, as folhas daquela árvore que trazia a cura, que fazia o planeta Terra não ter nenhum tipo de doença. Então, quando Adão e Eva começaram a não poder mais comer das folhas e dos frutos daquela árvore, o que aconteceu? Então, a doença começou a entrar nesse planeta. E por isso, até hoje, nós sofremos as consequências do pecado ter entrado neste mundo. E agora nós vemos a crise do Covid-19. Então, quando Deus, Ele de novo restabelecer e nos dar a possibilidade de nós entrarmos e se alimentarmos da árvore da vida, então, o que vai acontecer com a doença? A doença vai se embora. Porque nós vemos aqui no livro de Apocalipse que a árvore da vida é para curar as nações, é para a cura dos povos. Então, como é maravilhosa a palavra de Deus. Então Deus, Ele está prometendo uma promessa que um dia toda essa doença vai ser exterminada, vai ser limpada, não vai existir mais. Mas para isso, nós temos que nos libertar do quê? Só das doenças? Não, mas nos libertarmos do pecado. E se nós libertarmos do problema do pecado, todos os nossos outros problemas também vão ser eliminados. Então, por isso, que para o estudo do santuário, nós temos que entender que o grande problema deste mundo, deste planeta, é o pecado. E por isso Deus nos deu uma solução para o problema do pecado. E isso eu deixo aqui como dever de casa para cada um de vocês. Ler o livro de Isaías, capítulo 53, onde diz a solução para os problemas do pecado. Diz assim, ó, Isaías 53, no verso 4. No verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus é a solução para o problema do pecado e para todos os problemas. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Nós vamos continuar esse estudo do santuário, mas aqui, resumindo, nós vemos que o grande problema do mundo não são as doenças, não é o Covid-19. O grande problema do mundo é o pecado. E para o pecado nós temos uma solução, que é o plano da redenção através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós vamos ver o plano da redenção dentro do estudo do santuário. Amém? Que Deus abençoe cada um de você e convido você a estar acompanhando os estudos para a glória e honra do nosso Deus. Amém.